Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Se você ainda não é inscrito no canal, mas tem nos acompanhado, aproveite, não perca tempo esse momento. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, nos ajude aí a transmitir essa mensagem, porque tem alguém precisando ouvi-la, assim como eu e como você. E você que nos acompanha todo dia, nosso irmão Rubens, um forte abraço e muito obrigado pelas suas mensagens diárias, ou quase diárias, né? Muito obrigado, querido, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, tudo que o amigo tem buscado a Deus seja alcançado para a glória de Deus. Maduros e convictos, hashtag 1540, né? Leitura aí da lição da Escola Sabatina, uma inspiração menor para nos guiar para a inspiração maior, que são as Sagradas Letras. Maduros e convictos. Ter um propósito é essencial para realizar um empreendimento. O ministério de Paulo e de seus cooperadores exemplifica essa determinação. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Os resultados falam por si. O evangelho se espalhou no mundo e esse foco é necessário hoje. Questão número 3, leitura de Colossenses capítulo 4, versos 12 e 13. Qual é o propósito descrito e como ele deve ser alcançado? Bom, amados, buscar com afinco os frutos do Espírito, com esforço, dando o ombro ao próximo, perdoando da mesma forma que fomos perdoados e sem merecimento. Nós não perdoamos porque o nosso próximo merece ser perdoado. Nós perdoamos porque Jesus nos perdoou sem nós merecermos, e nós devemos refletir Cristo na nossa vida. Quando eu escrevo aqui dando o ombro ao próximo, que o versículo fala suportai-vos uns aos outros, não é suportar porque o irmão é xarope, né? Mas é dar o ombro para as suas necessidades, né? Mas vamos supor que o irmão seja xarope. Nós não estamos deixando de dar o ombro quando nós continuamos ao seu lado. E muitas vezes, nós descobrimos que o problema, ou todos os problemas, não estão relacionados ao nosso irmão, mas está relacionado em nós mesmos. Né? Um companheiro de trabalho, às vezes, que a gente acha que é xarope, que dá trabalho, muitas vezes o problema não está 100% na pessoa, mas está em nós. Então nós precisamos ampliar a nossa visão. E como que nós fazemos para ampliar a nossa visão? Só mergulhando nas Sagradas Letras, só mergulhando nas Escrituras, que é o nosso mapa, o nosso guia, né? Epáfras teve um papel fundamental na propagação do Evangelho em Colossos e nas cidades vizinhas de Laodiceia e Herápolis. Suas saudações por essas igrejas foram uma motivação, suas orações por essas igrejas foram uma motivação para os crentes dali. Ele orava com um propósito. Qual era o propósito? Que os colossenses se conservassem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Está lá em Colossenses capítulo 4, verso 12. Vamos analisar aqui então os elementos dessa oração. Primeiro, conservar-se. O verbo grego significa permanecer firme e inabalável. Algo possível apenas para aqueles que permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Esse mesmo verbo aparece em outros textos para descrever a luta contra as ciladas do diabo e a necessidade de resistir às forças do mal com o poder divino, vestindo toda a armadura de Deus. Segundo ponto, maduros. A palavra grega significa perfeito ou maduro, e indica a maturidade espiritual que se manifesta no amor sacrificial. O amor é uma decisão, é um mandamento, nós decidimos, não é um sentimento. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, principalmente nós que somos cristãos. No entanto, mesmo os mais maduros na fé nunca presumirão já terem obtido a perfeição, Paulo fala, não que eu já tenho obtido, Terceiro ponto, plenamente convictos. Estamos vendo aqui os pontos da oração,
Plenamente convictos. Essa é uma só palavra grega que transmite a ideia de algo plenamente desenvolvido ou levado à sua totalidade. É usada para descrever que Abraão estava plenamente convicto que Deus cumpriria sua promessa, mesmo que parecesse impossível. Romanos 4:21. E em referência à capacitação de Paulo recebeu do Senhor para que a pregação fosse plenamente cumprida por meio dele, 2 Timóteo capítulo 4, verso 17. Quarto e último ponto da oração: toda a vontade de Deus. A palavra toda indica algo completo. Paulo orou para que os colossenses transbordassem. Quando a gente transborda, né? Quando um copo transborda, ele derrama, né? Sai do seu recipiente. Então, quando fala aqui, para que os colossenses transbordassem, é assim que o crente precisa estar, transbordante do amor de Cristo, né? Transbordar a palavra de Deus para que as outras pessoas também sejam alcançadas, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós vamos transbordar, né, da vontade de Deus e não da nossa vontade, e viver-se de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, segundo a força da sua glória. Colossenses capítulo 1, verso 9 ao 11. Questão de rodapé. Leia aí Atos capítulo 9, verso 16. Esse verso nos ajuda a compreender os desafios que Paulo enfrentou. Isso nos ajuda a entender as dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Amados, sim, se fomos de antemão avisados, é porque precisamos nos prepararmos para esses momentos, né? O Senhor sempre nos alerta, Ele sempre nos avisa, Ele não nos deixa ser pego de surpresa, a não ser que nós sejamos teimosinhos, né? E não venhamos obedecer os seus preceitos, andar de acordo com a sua vontade, e então nós somos pegos de surpresa. E o que ainda a gente faz? Reclama, né? Oh Deus, por que isso, né? Por quê? Não é por quê, é para quê. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos junto comigo buscar a Deus em oração mais uma vez. Pai eterno, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos condiciona, Pai, a termos uma vida segura em Ti. Obrigado por nos amar primeiro, por nos perdoar primeiro. Que nós possamos realmente refletir o Teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.